Uhum. Até porque, né, a gente já teve uma conversa aqui, Eduardo, o Lucas Madalossi, e justamente, não lembro qual foi o episódio agora que a gente teve com ele, mas justamente o que a gente tratou ali foi desse mercado imobiliário virando um mercado como serviço, né, o Real Estate as a Service ali, né, e que justamente quando tu olha para isso, tu vê que dentro dessa jornada inteira que a gente tem no mercado, que é um mercado muito grande que a gente tem, com inúmeras possibilidades, né, com muitos modelos de negócio surgindo, se plugando, é, cada ponto, cada elo, né, dessa cadeia de valor do mercado imobiliário, ele tem ali pode ter um problema e uma possibilidade de solucioná-lo com tecnologia ou com esse plug. E aí a gente vê que existem sim essas big techs, né, que surgiram, que foram que até que bom, porque daí foi o que deram esse estalo, né, no mercado, o mercado, pô, peraí, o que eu estava fazendo aqui, porque a gente tinha uma experiência imobiliária muito ruim em geral, né, no mercado todo. Eu lembro que uma vez eu fui acho que foi no Conecta Imóvel 2017 ou 18, que o Lucas Vargas, lá CEO do Vael, falou numa pesquisa que eles fizeram que num rating de 0 a 10 a satisfação do cliente com o mercado era 3. Era 3 ou 3,5. Isso é um absurdo, né? Para um mercado que movimenta trilhões, né, de dólares por ano, ter o Brasil, que movimenta mais de quase R$ 1 trilhão, ter esse tipo de experiência. E aí tu vê que as startups deram esse estalo, a gente começou a ter esse foco no cliente, pelo menos no discurso, mas começou a se olhar mais para isso. Mas o mercado é tão grande que existem vários elos ali que uma startup, quando a gente fala de startup, não é o Big Tech, pode ser o cara, 3, 4 moleques que acabaram de criar uma ideia porque viram que, por exemplo, um agendamento de visita poderia ser feito por um plugin diferente, né, uma vistoria poderia ser feita terceirizada. Então, eu acho que exatamente isso que o Zanotto falou e essa resposta que deu, as imobiliárias, elas olham para as startups, em vez de olhar como concorrente, né, a Big Tech, que é né, engolir assim, são várias outras startups que estão resolvendo pequenos elos que vão melhorar e potencializar ainda mais os seus negócios. Né? E aí, eu acho que fazendo isso, tendo essa cultura, começando a ter essa cultura, eu tenho certeza que os líderes, por exemplo, da Brognoli, eles já não mais estão pensando atrás, tipo, vamos resolver esse problema que a gente está tendo há um bom tempo, mas eles começam a pensar para frente, né? O mercado está mudando muito rápido, e aí tu começa a criar pessoas dentro da empresa que estão olhando essa mudança de mercado e já estão começando a pensá-lo, né? O que ali na frente vai acontecer e como é que a gente pode trazer aqui para dentro. Que eu acho que é o grande salto do nosso mercado, é quando todas as empresas começarem a pensar, ver, né, os movimentos, esses movimentos principalmente comportamentais, né, que seria o H3 ali, né, toda essa mudança geracional que a gente está tendo e como as imobiliárias, né, tradicionais, as empresas do mercado podem atender essas pessoas. Tu já começa a perceber dentro dessas lideranças, Barbosa, essa visão de mercado para frente também, não só reativa, mas também ativa para frente também? Sim, Jota, consigo enxergar, e daí a gente tem um ponto aqui que é bem importante, que é a gente, quando a gente começa a trabalhar essa questão da transformação, a gente trabalha primeiramente a mentalidade, né? E a gente vê que o trabalho da mentalidade, ele por si só não é suficiente, porque daí tu tem que olhar, tem que ser do mindset que a gente fala, né? E pro skill set, ou seja, cara, eu tenho a mentalidade, mas eu tenho as capacidades. E daí, cara, beleza, então se eu tenho a mentalidade, o próximo passo é estabelecer o concomitante às capacidades. Porque eu preciso de skills, novas skills, desenvolver novas skills para poder implementar a minha mentalidade. Mas quando eu avanço no entendimento dos skills, eu vejo o quê? Que eu preciso de toolsets, que são ferramentas, metodologia. E daí a gente amarra todo esse ponto, porque, cara, com a mentalidade eu vou buscar capacidade e buscar nas ferramentas como resolver as minhas dores. E a gente vê que muitas vezes as empresas começam a, cara, dar ferramenta, que é tool. Cara, se o cara não tem mentalidade, não adianta. Cara, peraí, vamos trabalhar as capacidades, o skill. Cara, se o cara não tem as ferramentas, não adianta. Então a gente precisa amarrar esses 3 pontos, e eu vejo Fantástico. que ao longo desses últimos anos a gente tem trabalhado isso, né, cara? Mentalidade, capacidade e ferramentas. Porque a partir do momento que o cara entende essas questões, ele vai buscar as ferramentas para resolver as dores. Hoje pela manhã, toda sexta-feira a gente tem o Brog Talks. Hoje pela manhã a gente teve a apresentação do Alexandre Del Rey, que é de inteligência artificial. Daí, no final, o pessoal perguntou assim, tá, daí, Alexandre, toda a apresentação bacana, tudo isso, e agora, quais os próximos passos? Ele disse, cara, os próximos passos é o seguinte, a ferramenta, vocês sabem, são todas essas aqui. Agora vocês vão olhar as dores dentro da imobiliária e vão entender qual ferramenta vai ajudar vocês a resolver essas dores. Porque isso aqui é uma ferramenta.
Então, assim, a mentalidade está estabelecida. Vocês estão aqui com a gente nessa sexta-feira pela manhã, discutindo inteligência artificial. As dores vocês já conhecem. Agora eu estou apresentando as ferramentas. Então, meus amigos, abracem e mãos à obra. Então, acho que é esse contexto que a gente incrível nos últimos anos. Hein? Eu acho que falta... Barbosa, cara, eu tenho conversado muito com o Jota sobre todos esses assuntos aí que a gente está trazendo para essa conversa. E, sem dúvida nenhuma, eu no meu modo de enxergar esse papo que a gente está tendo aqui, está sendo uma conversa muito esclarecedora para todo mundo que vai ouvir esse episódio do Prop Talks, pelo seguinte: você está trazendo uma visão muito simples do que a gente vai encontrar pela frente. Você está sendo muito didático, e isso é importante, porque você está apresentando a coisa com um discurso nada complexo, enquanto muita gente está criando complexidade em torno desse tema. Exatamente. Tá? Então, cara, para mim, esse ponto aqui, você trazer essa tríade quase perfeita da capacidade, das habilidades e das ferramentas, muita gente que está aí falando sobre isso tem criado dificuldade. E aí impacta o corretor de imóvel, impacta o gestor da imobiliária, e esses caras ficam, de certa forma, perdidos, tentando achar qual é o caminho. É a habilidade, é a ferramenta. E muitos, Barbosa, vão primeiro para a ferramenta. Porque o discurso da tecnologia é ferramenta, não é o discurso de trabalhar as habilidades das pessoas, trabalhar a maneira de pensar, para depois enxergar qual ferramenta aplicar. Eu tenho sentido muito isso, tá, Barbosa? Vou abrir o coração com vocês dois aqui, com toda a nossa audiência. Eu tenho sentido muito isso, e não é de agora, é de muito tempo. Porque a gente teve uma correria enorme atrás de ferramenta quando nós passamos pelo período da pandemia. Todo mundo queria ferramenta. Automatizar, queríamos contatos mais rápidos, chatbots e tudo mais. E esqueceram de dizer o seguinte: não adianta você trazer a tecnologia para o teu negócio quando você não prepara as pessoas para trabalhar com essas novas tecnologias. E você foi perfeito, Barbosa. Não poderia, né, Jota, ter uma visão mais objetiva do que está acontecendo.